Amores, tudo bem? Responde uma coisa na presença do Luciano Marques. O que você faria para fazer mal a você mesmo? Isso tem um nome, chama-se autossabotagem. Você já deve conhecer, né? É uma velha conhecida nossa. Mas você sabia que você também tem o poder de fazer o contrário? Revitalizar a sua mente, o seu cérebro, o seu coração e alinhar os seus desejos dentro daquilo que você precisa fazer para ser feliz? O Luciano Marques é um psicólogo e que, através do Dr. Domingos Mantelli, deixa eu te contar, foi o Dr. Domingos Mantelli que me falou dele e disse: vai fazer esse curso que chama Sementes com o Luciano Marques, que você não vai se arrepender. De tanto o Dr. Domingos Mantelli insistir, eu vim fazer o curso com você. Que bom. Luciano Marques, tudo bem? Tudo bem, querido. A gente vai falar de crenças limitantes, que foi uma coisa que você abordou bastante nesse curso e que mexeu muito comigo. Eu quero te dizer que para mim também existe uma Léo Áquila antes e uma Léo Áquila depois desse curso. Fico feliz. E isso mexeu comigo de uma tal forma que eu levantei no dia seguinte, né, do curso, foram 3 dias, não foi isso? Foi 3 dias. Eu levantei no dia seguinte, na cama ainda, peguei o celular, fiz um story e falei: foda-se. É verdade. Você viu isso? É verdade, eu vi. O que eu quis dizer com esse foda-se? Que é o seguinte, ó. Você tem algum problema? Você é preto, você é gordo, você é branco, você é travesti, você é gay, o que você é? Foda-se, vai assim mesmo. Vai lá e faz o que você tem que fazer, né? Exatamente. Vamos parar de autossabotagem. É isso. Autossabotagem, medo, né? Dentro dos padrões de comportamento, nós temos emoções básicas. O medo é uma delas. Medo, raiva, a tristeza e a alegria. A alegria a gente tem mais é que jogar para cima, né, Léo? Esse jeito alegre, teu espontâneo de ser, a gente tem que jogar para cima. O medo, ele nos preocupa como psicólogo, como treinadores, porque o medo congela. A pessoa paralisa. Então, e ela paralisa em cima do medo dessas crenças limitantes e daquilo que muitas vezes o meio faz a pessoa acreditar. Seja ele gordo, seja ele travesti, seja ele o que for, que ele se auto-intitula ou deixa a sociedade se auto-intitular. E daí ele congela. Então, quando você pega e acorda, né, você fala: meu, tem que ir de qualquer maneira, e você solta esse verbo teu assim de expansão, é quando a pessoa sai do medo. Eu estou com medo, mas eu vou assim mesmo. E o treinamento semente, ele proporciona isso, essa quebra de crenças limitantes, de histórias com E que você contou para você mesmo ou te fizeram acreditar, em via de regra, na nossa casa de infância. E daí a pessoa passa a viver a crença e não a essência. E como essência nós somos divinos, somos seres de luz, né? Quando a gente está no nosso potencial de quem a gente nasceu para ser. Quando eu cheguei no curso o primeiro dia, eu pensei: isso não vai mexer comigo. Pensou mesmo? Pensei, fiquei o primeiro dia torcendo o nariz, fiquei educada, que eu sou educada, né? Mas fiquei o primeiro dia assim, bem plena, pensando: ai meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Isso acontece com 90% das pessoas. São mais de 4.000 pessoas que já passaram por meus treinamentos nesses últimos 10 anos. Eu nunca falei isso para ninguém, mas o primeiro dia é para deixar vocês confortáveis e tranquilos. Ah, tudo bem, estou tranquilo. No segundo dia a gente começa a entrar profundamente na raiz do teu subconsciente. E daí que acontece a transformação. E daí que você vai parar no inferno. É isso? Algumas pessoas, eu não minto, algumas pessoas é verdade. Não, eu fui parar no inferno. Depende o que você faz com a gente? O que acontece com a gente nesse curso? Como que você faz para acessar na gente esse lugar tão profundo e despertar coisas? Eu descobri coisas a meu respeito, gente, que eu nem sonhava. Verdade. Então, Léo, vamos lá. Eu gosto muito dessa analogia. Eu sempre falo assim em sala de aula, principalmente quando eu estou dando uma palestra, não importa se são para 600 pessoas ou quantas pessoas estiverem ali, eu falo: vamos transformar essa quantidade de pessoas num grande berçário. Vamos dizer que você tem ali aquelas 100, 200 pessoas num berçário, e todo berçário tem um vidro na ponta e os bebezinhos estão ali. Do outro lado do vidro estão nossos pais, nossos parentes, amigos. Ah, que bonitinho, que isso, que aquilo. Primeira mentira que a gente recebe no mundo: é todo mundo com cara de joelho, feio pra caramba, e a gente passa a ser lindo, né? Mas, tirando isso de lado, alguém independente, mas independente
do credo de cada um, da religião de cada um, mesmo porque o semente não tem conotação religiosa nenhuma. Alguém tem ilusão que Jesus Cristo, o anjo da guarda, um espírito, Deus chega ali e começa a apontar para a gente? Milionário, pobre, ansioso, calmo, feliz, triste, depressivo, seguro, corajoso? Não existe isso. Então nós nascemos com 80 bilhões de neurônios absolutamente iguais, com o mesmo potencial, vindo da mesma fonte divina que eu chamo de Deus, e cada um tem o direito de chamar da maneira que quer. Então nós somos todos iguais. Por que depois de alguns anos, uns são um sucesso e outros são o que a sociedade chama de fracasso? Uns parecem que têm um potencial incrível, acreditam em si, e outros são completamente devastados pelo medo, pela insegurança. O que acontece? Eu digo, a vida acontece, as experiências de vida de cada pessoa começam a formatar aquilo que ela acredita a respeito dela mesma, de outras pessoas e do mundo. Então esse sistema de crenças é que começa a valer, é onde a pessoa começa a pôr o eu sou. Eu sou tímido, eu sou azarado, eu sou medroso, eu sou isso, eu sou aquilo. E esse eu sou, quanto mais você acredita naquilo, mais você tem que ser congruente com aquilo que você acredita. E você sai pela vida mostrando como uma pessoa, se mostrando como uma pessoa ansiosa, medrosa, azarada. E quanto mais você se mostra daquela maneira, mais você atrai aquilo para a sua vida. Quanto mais você atrai aquilo para a sua vida, mais você sente que você é aquilo. E aí vira um círculo, né? Esse círculo negativo. Então assim, por quê? Porque a gente atrai aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente sente piamente a nosso respeito, a respeito de outras pessoas e do mundo. E o que o semente proporciona? E muitas dessas crenças estão no nosso subconsciente. Aconteceram lá na nossa casa de infância. E nós não lembramos. Tem muitas e muitas pessoas que chegam no treinamento, Léo, não sei se foi o seu caso, eu não lembro nada da minha vida de 4 aninhos para trás, eu não lembro nada de 12 anos para trás, porque o subconsciente ele é maravilhoso, ele é inteligentíssimo, ele quer o quê? Te proteger de sofrimento. Então, coisas absurdas que você teria que aguentar, se lembrasse quando pequeno, o subconsciente vai e apaga. O semente, nós vamos trazer isso. Por quê? O sinal do subconsciente apagar não significa que está resolvido, ele está te protegendo. Porém, como se fosse um vírus de computador que está rodando ali na tua vida, para uns fazendo a pessoa não conseguir ganhar dinheiro, não conseguir ter sucesso. Para outros, fazendo a pessoa ser depressiva, a pessoa ser azarada. Então, cada um é cada um dentro da experiência de vida que teve. Está claro isso? Está sossegado? Está sossegado. Então o semente proporciona isso através de técnicas da psicologia, da PNL e com ferramentas da física quântica, que essa acho que é a grande sacada que eu trouxe dos Estados Unidos, dos quase 5 anos que morei lá e me formei em psicologia lá, para cá, para a gente mudar essa rede neural. Então vamos imaginar o seguinte, chegamos ao mundo com um computador perfeito, completamente vazio, 50 bilhões de neurônios prontos para se conectarem e montar a sua história de vida. Aí vem as nossas experiências de vida e começam a nos programar. Temos programas maravilhosos, muito mais do que negativos, mas os que nos atrapalham são os negativos. Quem que programou o teu computador, Léo? Você, com ou sem a ajuda de outras pessoas. Claro que as pessoas que mais influenciam, pai, mãe, irmão, irmã quando tem 4 anos a mais do que nós, ou vovó, com todas as pessoas que nos cuidaram da gente. Professor, quando a gente tem um professor como professor herói. Então são pessoas que começam a nos influenciar e nós passamos a acreditar aquilo. Um pouquinho antes de começar a entrevista você me deu poxa Luciano, meu pai e minha mãe faziam isso comigo e eu comecei a acreditar naquilo, mas não era a minha essência, sim, não era a minha alma, eu me forcei, inclusive em relação à voz, sim, né? Que meus pais me obrigavam a falar mais grosso. Mais grossos, aí você já tinha uma voz fina, e daí então você imagina uma criança qual é a tua natureza? Tua voz era fina, a tua alma era feminina, e daí você foi forçado a ser o que você não era. Exato. Então você imagina essa dualidade
dentro da criança e até que ponto você teve que conviver com isso até ter a coragem, né, de poder fazer essa reviravolta. Tem muitas pessoas que não têm. Você se libertou nesse caso, mas mesmo assim, liberta, exuberante, linda que você é, famosa, você vem por semente e fala assim: nossa, eu visitei o inferno. Na verdade, mais do que o inferno, né? Gente, eu saí daqui, eu chorei 3 dias seguidos. Eu te falei isso? Não. Não? Eu chorei 3 dias seguidos depois que acabou esse curso. Porque quando você falou assim, olha, eu vou jogar vocês no inferno, mas eu vou tirar, você tinha razão. Por que a gente descobre? Eu achava que eu era maravilhosa, perfeita, impecável, além de linda, que eu acho também, obrigada. Mas eu achava que eu era uma pessoa assim, se eu morresse amanhã eu ia pro céu. Até que eu fiz o curso com você, né, o treinamento com você, e no segundo dia, pro terceiro, eu saí daqui me sentindo um lixo. Porque eu descobri coisas a meu respeito, gente, que eu realmente não é por maldade. Sim. Nunca é por maldade. Isso está no subconsciente. Está no subconsciente. Por exemplo, eu achava que eu era competitiva, mas eu estava beirando a insanidade. Dessa coisa de ser competitiva e achar que isso já era justificativa plausível. Estava perdendo os limites. Mas como é que a gente acha limite? Agora, a minha pergunta é a seguinte: todo mundo nasceu para ser um sucesso? Todo mundo nasceu com potencial de ser. Por quê? Voltamos à raiz. E foi meu grande questionamento, né? Quem sabe minha história, quem tem meu livro, quem me acompanha, sabe, com 34 anos, né, eu quase me suicidei. Então o semente, ele é produto da minha própria história. E quando eu quase estava nesse momento assim, por que uma pessoa, aliás, hoje eu falo, né, o suicídio eu considero o maior ato de covardia do ser humano. A pessoa pensa em por suicídio quando a pessoa fala assim, você não via mais luz no fundo do túnel, Luciano? Eu falei, não, você não está entendendo. A pessoa que pensa no suicídio, não existe mais túnel. Quanto mais luz no fundo do túnel, não existe mais nada. É quando você fala assim, cara, separado, não fala com o próprio pai, filho chama um outro de pai, quebrado financeiramente, você se sente um lixo em todos os quesitos, em todas as áreas da tua vida. É aquele momento que você passa a acreditar que Deus não existe. Ou se Deus existe, você fala assim, desse filho aqui, ele esqueceu. Ele esqueceu. Então, com 34 anos, eu estava para lá do fundo do poço. E muitos de nós já passamos por isso. Pode comentar aqui que eu quero ler depois. Entendeu? Então, eu estava para lá do fundo do poço. Minha vida estava péssima em todos os sentidos. E daí, teve um momento da vida, eu julgava todo mundo. Então assim, o meu pai era um canalha, o Deus era um canalha, o governo era um canalha, as minhas ex-mulheres, ou quem tinha todo mundo estava errado e eu era vítima. Eu era vítima. E eu era tão vítima, que para mostrar para o mundo o quão vítima eu era, eu vou me matar. Daí eles vão ver que ninguém deu atenção na vítima. Aqui é perto da insanidade. Foi num momento que eu me perguntei assim, caramba, será que está todo mundo errado ou eu estou errado? E eu comecei a fazer esse questionamento. O que eu faço, eu sempre pergunto isso, respondendo a tua pergunta, ainda mais você, uma menina de sucesso que é. Eu falei, poxa, se Deus é nosso pai, é teu pai, meu pai, pai de todos nós, por quê? E eu sou pai de 4 filhos, tenho 3 netos, por que ele daria vantagem para alguns filhos e para outros não? Porque os meus 4 filhos são completamente diferentes, mas é um amor de família entre todos. Eu falei, poxa, então Deus seria a mesma coisa. O que daí eu dei a sacada, né? Deus nos deu o livre-arbítrio, que é o poder da escolha. Então Ele nos dá 80 bilhões de neurônios, que é um computador perfeito, pronto para você programar esse computador da maneira que você quer, e o poder da escolha. E daí você fala assim, todos podem ter sucesso? Sim, todos, porque a máquina é a mesma. O que diferencia uma pessoa que tem sucesso e outra não? É a maneira como cada um utiliza a máquina, utiliza a própria mente, com as experiências de vida, em via de regra, e na casa de infância. Então, uma pessoa que acredita que é uma macaca, que é um bosta, que é um merda na vida, se ele acredita naquilo, o universo vai dar o que para ele? Aquilo que ele acredita. Isso é física quântica.
A física quântica é o exercício que você faz para você mudar isso, quando você entende isso, né? Muitas pessoas generalizam muito a física quântica. A física quântica vai, não, é o poder da atração, o poder da atração. O pessoal vai muito para o segredo. Eu sempre pergunto, quem aqui já assistiu o filme, já leu o segredo? 60% da plateia, 60% das pessoas que vão assistir esse vídeo talvez já tenham assistido o segredo. Só que o segredo, eu falo assim, eles contam meio segredo. Porque a base do segredo é o seguinte: pensa, 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 chama, 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 que aquilo virá para você. Né? Não é verdade. Não adianta você fazer assim, eu quero um carro novo, eu quero um carro novo, eu quero um carro novo, eu quero... Isso é o que você quer. Conscientemente, a sua mente consciente quer isso. Só que o subconsciente estão as suas emoções, os seus sentimentos. Então você fala assim, eu quero um carro novo. O teu sentimento, a tua crença interior, a tua emoção diz, quem sou eu para ter um carro novo? Um carro novo? Nossa, eu sou burro, eu não mereço. Então, você quer uma coisa, mas você acredita em outra. Tá? O alinhamento do querer com o sentir, esse exercício de alinhamento, aí entra a física quântica, né? Que é um pouco mais profundo do que a gente falar aqui. Mas assim, o que o semente faz? Às vezes as pessoas têm medo, nossa, eu nem estudei, e pessoas chegam aqui às vezes num semente que mal sabe escrever o próprio nome e aproveitam o semente grandiosamente bem. Por quê? O semente, vamos dizer que a física quântica é o motor do carro. E você chega aqui e fala assim, Luciano, eu queria muito aprender a dirigir para chegar no Rio de Janeiro. Então no semente você vai vir aprender a dirigir o carro. Como o motor do carro funciona, não importa nesse estágio. Léo, o que você quer? Eu quero chegar no Rio de Janeiro. Tá aqui o carro, eu vou te ensinar a dirigir o carro e você chega no Rio de Janeiro. Tá? Eu tenho um outro treinamento, que é um dia só, que se chama Raízes, que isso é física quântica pura. Eu vou fazer. Nesse a gente vai abrir o motor do carro. Ou precisa. Tá? Daí você vai entender da mecânica. Porém, a mesma coisa. A pessoa que não estudou nada, semi-analfabeta, ela vai entender. Por quê? Porque isso é a minha parte. Eu peguei a complexidade da coisa e deixei de uma maneira simples e qualquer pessoa entender da mesma maneira que eu entendi. Por que a minha vida estava uma infelicidade em todos os sentidos e que o único que poderia mudar isso era eu mesmo, através desse alinhamento da mente consciente com o subconsciente. Você sabe disso, você fez o semente. O semente, as pessoas vão passar 3 dias, 32 horas, é um curso intenso, só fazendo alinhamento da mente consciente com o subconsciente. Como que a gente faz isso? Através daquilo que você pensa e através daquilo que você sente. A gente vai tirar você daqui de uma maneira alinhada. Quando a Léo fala assim, nossa, eu fiquei chorando 3 dias seguidos, às vezes assusta muitas pessoas. Por quê? É que muitas vezes se depara com algumas realidades que não estava preparada para aquilo, mas saiu com ferramentas, e isso vai, depois de uma semana, 2 semanas, isso vai ajeitando no subconsciente e traz uma nova visão de si mesma, do mundo que está à sua volta e de outras pessoas. Bom, tanto que o treinamento, eu acredito ter sido tão maravilhoso para ela, que no treinamento seguinte estava o filho dela. Trouxe o Vitor para fazer, que adorou, está apaixonado por você. Aliás, nós todos estamos, né? E fico muito feliz. Mas deixa eu te falar uma coisa, Sabe por quê? Gente, sabe por que eu chorei 3 dias seguidos? Porque eu percebi que eu não posso reclamar da minha vida, eu sou um sucesso dentro daquilo que eu me propus a fazer. Para quem acha que nasceu com todas as setas do fracasso apontadas para si, e eu driblei tudo isso sozinha, sem o teu curso ainda, né? E cheguei onde eu cheguei, para mim foi uma grande vitória. Claro, eu me sinto muito vitoriosa. Mas sabe por que eu chorei? Porque no seu treinamento eu descobri que eu poderia ter ido muito mais longe. Se eu tivesse feito o seu treinamento, tipo 20 anos atrás, eu nem sei o que eu seria mais, porque eu teria crescido muito mais e teria mesmo. A prova disso é que eu não posso, infelizmente, eu não posso falar isso agora, mas depois do seu treinamento, fazia 17 anos que eu estava protelando um telefonema importante para minha carreira. Estou falando do profissional. 17 anos é tempo, hein? 17 anos. Naquele mesmo dia eu saí daqui com um prazo. Foi o dia que eu liguei o foda-se e falei, quer saber, eu tenho nada a perder. Eu vou dar esse telefonema, tenho esse telefonema.
17 anos de espera. E foi olha, a pessoa, sabe o que a pessoa falou pra mim? Ué, por que você não falou antes? Tá vendo? Falei, nossa, quanto tempo eu perdi. Aí eu chorei 3 dias seguidos mesmo, tem que chorar mesmo, né? E porque também aqui, no treinamento, eu descobri coisas a meu respeito que eu não tinha percebido, né? E aí você se depara com uma realidade e com uma coisa que você estava sendo sem querer, mas que você não queria ser. E muita gente deve passar por isso. Tem um monte de gente aqui assistindo a gente que deve falar assim, ah, eu sou toda boazinha, eu sou toda santinha. Aí quando percebe, quando consegue interiorizar, né? E lá nas profundezas do ser descobre coisas que ficam chocados mesmo. E por que acontece isso no treinamento? Porque não tem como você fugir de você. Então o treinamento ele usa subterfúgios da psicologia, como eu falei, da PNL e tal, para levar você para dentro de você. Não tem como. O que eu falo no primeiro dia de treinamento? Que o tempo todo com uma analogia, que você tenha sempre um espelho embaixo da cadeira e que aquele todo... Não é o mundo lá fora. Porque as pessoas chegam no treinamento, no primeiro dia, como você falou, falam, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Mas isso acontece com 99% das pessoas. Porque a pessoa, quem devia estar aqui é meu marido. Quem devia estar aqui é minha esposa, quem devia estar aqui é meu filho, quem devia estar aqui é meu pai. Tem pessoas que dizem, olha, meu pai vai vir no treinamento, mas você se prepara, porque ele vai te bater. Meu pai é muito bravo, são os primeiros a chorar, né? Sim. Por quê? Quando eles se sentem, se ele lá fora é bravo, sai batendo em todo mundo, o que é isso? Nada mais do que uma carapaça onde ele quer se dar bem na vida, ele quer se proteger de alguma maneira. Quando ele vem para cá e sente um ambiente seguro, sente o profissionalismo e sente que ele pode se abrir, ele se desarma. Então, quanto às vezes chega aí general do exército é o primeiro a chorar, né? Por quê? Porque ele sente a segurança e não tem como fugir de si mesmo. As pessoas, através das crenças limitantes, até tentam, né? Usar o que nós chamamos em psicologia, nós chamamos de personas. São máscaras que nós colocamos. E se vocês pensarem bem, qualquer um que esteja nos assistindo, qualquer um de nós, a maneira que você age com a sua família é diferente da maneira que você age com os seus colegas de trabalho, que é diferente que você age com os seus colegas de infância, com os seus colegas de faculdade e assim por diante. Para cada tribo dessa, né, nós nos apresentamos de maneira diferente, que são essas máscaras. Uns para proteção, outros para imposição. É a maneira que cada um quer se dar bem naquele ambiente. Isso vai afastando a gente da essência. E o treinamento semente traz você para a essência. E essa essência, ela é ilimitada, porque é a fonte de Deus. E perante Deus a gente pode tudo, em todos os sentidos. Quando você falou que todas as pessoas nasceram para ser um sucesso, mas depende das experiências todas aí que formaram este ser humano, né? A gente está falando também das crenças limitantes. Toda crença limitante vem lá da infância? Até os 4 anos de idade, 50% de quem nós somos hoje já está no nosso cérebro, né? Então assim, por quê? Tudo a gente faz por repetição. Sabe aquela história, pai médico, filho médico, o pai empresário, filho empresário, e aí por diante, pai político, filho político. Então a gente passa assim, pai nervoso, mãe nervosa, mãe nervosa ou mãe insegura, filho inseguro. Então a gente segue muito a repetição de quem nos criou. Isso é uma coisa. Então 4 aninhos de idade, 50%. Com 8 anos de idade nós temos 80% já da nossa maneira de pensar e de sentir de hoje em dia. Você imagina que com 8 anos de idade nós já somos uma coletânea, uma enciclopédia de crenças, de hábitos, de comportamentos dos outros. E com 8 aninhos de idade nós estamos repetindo, e aí é que vem aquela tua dor que você fala, poxa, eu como essência eu tinha isso, mas me impregnavam isso, me impunham isso. Então, com 8 anos de idade. Quando nós chegamos aos 18, nós já temos 95% de quem nós somos hoje. E daí por isso que eu falei que depende, sobra esses 5%. E esses 5%, eles são divididos em forte impacto emocional. E forte impacto emocional você pode ter a qualquer momento. E aí você muda completamente a trilha neural naquele momento. Exemplo, a pessoa é adulta e ela sofreu um acidente. Aquele acidente fez a pessoa passar por uma transformação.
Você chega em casa, está aqui na entrevista, você chega em casa, você abre a porta do seu quarto, do seu solo sagrado, da sua casa, e pega o teu marido com outra na tua cama. Isso é um forte impacto emocional, e é criada uma crença ali limitante. Pode ser, né? Não é que é, pode ser, tudo vai da interpretação emocional que você dá para o fato. O fato em si, seja ele qualquer um, mesmo na vida de criança, não tem importância nenhuma. Quando nós criamos uma história para explicar aquilo que aconteceu, daí passa a ter toda a importância do mundo. Quer ver um fato real dentro de sala de aula? Há 30 e poucos anos de idade, 36 anos de idade, a menina chega no Semente e ela, a frase dela, a vida é um vazio. Essa é a frase dela. Não dava significado nenhum para o trabalho, não dava significado nenhum para relacionamento, não dava significado nenhum para nada. Então ela tinha dentro do coração dela, dentro do dia dela, um vazio. Ela se sentia completamente vazia. Essa era a frase dela. Ela não sabia de onde vinha, não tinha a mínima noção de onde vinha esse vazio todo. Aí ela vem para o Semente, num dos exercícios que você sabe que passou por ele, ela volta a uma lembrança onde ela tem 4 para 5 aninhos de idade, e ela chega em casa e o pai está com as malas, pai herói, sabe, que cuidava dela como uma princesa, está com as malas na sala e chega para ela e fala assim: eu estou indo embora de casa, estou deixando a sua mãe e vocês, não volto nunca mais, com as malas. E ela desesperada vê aquilo: não, pai. Ela sobe correndo, chorando, que não podia ser, e ela vai para o quarto dos pais, chorando. E daí ela pula na cama do pai e da mãe chorando, chora, e ela senta na cama e ela levanta a cabeça. E quando ela levanta a cabeça, a porta do armário onde ficavam as roupas do pai estava completamente vazio, sem nada do pai que ela estava acostumada, que ela tinha costume de se esconder, esconde atrás das roupas do pai no armário. E ela vê o armário vazio, e naquele momento ela fala assim: vazio, a vida é um vazio. Então naquele momento, essa foi a crença limitante, essa foi a história que aquela criança criou com 4, 5 aninhos de idade. A vida é vazio. Então a pessoa que ela mais ama, que é o pai: eu estou abandonando a sua mãe e vocês para nunca mais voltar. E ali ela monta a crença, ela fica adulta e a vida dela passa a ser um vazio, sem nunca ela lembrar que ela, naquele momento, ela forma como criança a frase: está tudo vazio, a vida é um vazio. Então daí entra as ferramentas da física quântica, ela ressignifica tudo e passa a dar uma importância da vida daí para frente. Isso é o que o Semente faz com muitas pessoas. E daí a pessoa fala: poxa, é um divisor de águas a minha vida antes do Semente e a minha vida após o Semente. Eu acho essa disciplina, vou chamar de disciplina porque eu penso lá na educação, na formação do indivíduo, uma coisa extremamente importante. Você não acha que deveria ter um projeto onde o que você ensina pra gente, esse treinamento que você dá no Sementes, deveria ser ensinado, ou pelo menos preparar as nossas crianças para crescer sem essas crenças limitantes? Léo, você sabe que eu sou da área de educação, né? Porque o Semente é um curso educacional, mas nós teríamos sim como trazer para essas crianças um entendimento muito mais rápido, onde ela conseguisse ressignificar aquela crença, aquela história que ela criou para aquilo. Isso sim, primordial. Não só, a gente fala assim, as crianças, né? Mas vamos pensar nos adultos, a gente começa a pensar em presídio. Quanta dor, quantas crianças que estão ali dentro, porque puras crianças magoadas, crianças feridas, crianças que não tiveram amor e que se transformaram naquilo que se transformaram e hoje estão ali presas, sem entender o porquê que chegaram naquilo na vida. Então assim, a nossa parte social, quando eu digo social, nesse autoentendimento, entender a si mesmo, seria primordial se a gente levasse isso aí para o nosso ensino médio, para os nossos adolescentes, né? Começarem a entender. Eu acho que evitaria, hoje está um grau imenso
de suicídio na adolescência. Acabamos de ver o filho da cantora. Exatamente, entendeu? Então assim, por quê? Porque o mundo, essa loucura que se colocou no mundo, você consegue não enxergar o que você tem dentro dentro de casa. Você está ali, não, a pessoa está ali, está na mídia, está isso, está aquilo, e você não vê. Por quê? Porque a criança não se abre. E por que ela não se abre? Porque a criança, ela não se conhece. E os pais também estão no corre-corre, então ela começa a viver o quê? A história que ela montou. Ela começa a viver o bullying, a viver o isolamento, a viver as histórias e as experiências que o mundo impõe para ela. E ela vai se separando da essência, se separando da força que ela tem. Primordial se a gente conseguisse fazer um semente kids para todo mundo na adolescência. Seria muito, muito interessante. Na adolescência, porque é ali a fase do entendimento, de compreender como é que foi montando a sua base, né? Porque ali com 4, 5, 6, 7 anos de idade, a criança ainda está ali, ela está acreditando naquilo que falam. Então assim, olha, você é inteligente, você tem um potencial e infelizmente a criança, por que você nasceu, você só me atrapalha? Você imagina, ali eu começo a ouvir de quem era para me proteger, para me amar, para me dar carinho e fala, por que você nasceu, você só me atrapalha? Se a criança comprar isso, né? Eu só atrapalho, ela vai passar a vida fazendo o quê? Atrapalhando a vida de todo mundo, inclusive a dela mesma. Nossa, uma palavra dita na hora errada pode trazer um dano quase irreversível, quase irreversível. Agora, vamos sugerir então para que os pais... amiga, você quer ser mãe? Então faz o curso, faz o treinamento primeiro, porque ajuda muito. Interessante você falar isso. Eu sempre penso assim, Luciano, o treinamento é bom. Se você pergunta, o treinamento é bom para quem? Foi em primeiro lugar para você, não tem como. Independente da idade que você tenha, do credo que você tenha, do que você faça, o treinamento ele vai ser bom para você. Logo em seguida, eu falo assim, para quem tem filho pequeno, de estar na gestação até a adolescência. Por quê? Você vai sair daqui um pai e uma mãe melhor. Sem dúvida. Você vai sair preocupado com aquilo que você fala, com aquilo que você faz. Você vai se preocupar muito. Por quê? Porque em via de regra, nós como pais, nós queremos o melhor para os nossos filhos. E daí você começa a perceber como transmitir esse melhor. Então assim, em primeiro lugar você, logo em seguida os seus filhos. E depois vem marido, esposa, pai, mãe, irmãos, quem convive. Depois no semente já passou de tudo. Pessoas que não falavam com o próprio irmão por muitos e muitos anos, voltou a amizade. Pessoas que não falavam com o pai, com a mãe, voltaram a amizade, porque entenderam essas crenças limitantes, esses bloqueios internos que estavam tendo. Pessoal, eu estou aqui conversando com o Luciano Marques, mas porque eu não vou falar de uma coisa que eu não conheço. Então, se ele tivesse me procurado, por exemplo, dá para você falar do curso, vamos fazer uma entrevista e falar, não, primeiro eu vou fazer o curso, depois a gente pensa. Claro. Mas aí, como eu vim fazer o treinamento, não é curso, é treinamento, né? Treinamento. Como eu vim fazer o treinamento com ele, fiquei muito chocada com o que aconteceu comigo e de como me desbloqueou realmente para o sucesso. A minha vida, nossa, se eu te contar, a minha vida profissional, ela tá dando... Tem 3 meses mais ou menos que eu fiz, né? Um boom, assim, eu já cheguei em lugares que eu nunca pensei, nem em 1000 anos que eu ia chegar. Mas isso acontece com muitas e muitas pessoas. E não é o treinamento, não sou eu. É isso que eu preciso que as pessoas entendam. Eu tô chocada. Eu não posso fazer absolutamente nada por vocês. Só você pode. É que esse potencial está dentro de vocês. A metodologia que eu uso faz essa transformação. E daí, mas eu escuto isso tanto, Léo. Em 3 meses, eu fiz coisas que eu não fiz em 5 anos. Mas alguns famosos estavam numa crise muito grande dos grandes canais de televisão aí, estavam meio encostados, sabe? Assim, faço parte do elenco, mas está na gaveta. Exatamente, eu faço parte do elenco, mas assim, eu estou encostado, eu não posso trabalhar para mais ninguém, eu tenho um contrato, mas é um contrato, eu também não sabia disso, que é o contrato do mínimo, só passa a ganhar mais quando está fazendo a obra. Quando tá na obra. E algumas pessoas dessas chegaram, vamos dizer, entre aspas, no armário lá, encostadas, olha, faço parte do elenco, mas não estou na ativa.
e passaram pelo semente e explodiram de uma tal maneira... Não vamos citar nome, porque eu também não conheço de quem está falando, mas enfim, isso aí é só para as pessoas entenderem que não importa, porque para as pessoas precisam entender, assim, a minha função aqui hoje, primeiro é te agradecer o Domingos Mantelli que me indicou você. Esse curso fez muita diferença para mim e assim, todos os dias quando eu acordo eu fico pensando nas pessoas que eu amo e que precisam fazer esse treinamento, sabe? Precisam. Até uma insistência, até briguei com o Chico por causa disso, porque eu quero muito que ele faça e ele ficou me enrolando, também já começa ali as desculpas, a autossabotagem. Gente, mas isso dá tão certo para a vida financeira, para desbloquear, isso dá tão certo para a pessoa mudar de profissão, para a pessoa ajeitar o casamento ou separar de vez, com respeito, olha, tentamos que desse certo, não deu, eu te respeito, você me respeita, não com aquela coisa, agora você vai ver, eu vou acabar com você, vou pôr os teus filhos contra você, onde tem um respeito pelo ser humano. Então, semente proporciona isso. E eu fui ver que as pessoas não usavam a ferramenta. E é uma coisa mais ou menos como escovar os dentes. Né? Porque a pessoa, imagina, você chega aqui, a pessoa chega aqui com 20, com 30, com 40, com 50 anos, de crenças limitantes, passam 3 dias e acha que todas as crenças limitantes vão sumir. E não é verdade, aqui não é tenda de milagres. Aqui é um processo. Algumas crenças limitantes, com alguns exercícios de forte impacto emocional, realmente somem, mas a grande maioria não. E a grande maioria está arraigada em você. Então, é a frequência de fazer o exercício todo dia, como se você seguisse uma novela, como se você seguisse uma série, como se você brincasse de videogame, que você tire para você uma meditação, que aliás eu aconselho que faça meditação todos os dias, até para potencializar as ferramentas do semente, que vai ser o meu treinamento avançado, o juntar as ferramentas semente com a meditação, que eu vou lançar agora assim que a pandemia parar, mas enfim, por que o Raízes um dia só? O Raízes eu fui provar cientificamente para vocês, se você não fez ainda, que as ferramentas do semente dão certo. Não é só o Luciano Marques falando, são mais de 20 anos de estudo científico que prova que isso dá certo. Então o semente foi para isso. E depois eu vi uma carência muito do nosso Brasil, do nosso povo, essa dificuldade e essa carência que as pessoas têm com a parte financeira. Né, dessa falta de potencial, as pessoas com potencial incrível e às vezes se sujeitam a ficar ali ganhando mixaria por causa das crenças limitantes. Então eu montei o Consciência Milionária. O Consciência Milionária que eu quero fazer também. Consciência Milionária são só 2 dias onde nós vamos tratar só de crenças limitantes em relação a dinheiro. Agora você gostou, né? Só em relação a dinheiro. Então, claro que o semente é muito mais profundo, porque o semente trata de todas as crenças limitantes. O Consciência Milionária, a intenção é que depois de 2 dias você saia de lá como um imã do dinheiro, que você esteja atraindo dinheiro para a sua vida e a prosperidade. É tipo, vem em mim dinheiro. Exatamente. A gente ficaria horas aqui conversando, porque ele é um cara muito inteligente, tem um conhecimento vasto e que a gente não consegue abordar em tão pouco tempo, mas eu me senti na obrigação de vir te apresentar para os meus seguidores, porque uma coisa que foi boa para mim, eu não posso guardar só para mim. Isso não seria justo. Então eu estou aqui pura e exclusivamente por essas pessoas, pura e exclusivamente para que um dia eu não seja cobrada pela minha própria consciência de pensar, eu devia ter indicado, olha, tanta gente teria se dado bem, mas eu quis me dar bem sozinha. Não, eu quero dividir com eles aquilo que foi bom para mim, e você foi incrível, parabéns. E vamos aguardar o sucesso dessa mulher maravilhosa nos próximos meses, que ela diz que desbloqueou muitas coisas, e pelo jeito muitas coisas estão acontecendo e muitas novidades virão por aí. E eu vou ficar muito feliz, muito grato a Deus. Estou deixando aqui todos os contatos do Luciano Marques para que vocês possam acompanhá-lo no Instagram, seguir a página dele e também acompanhar o trabalho dele para vocês entenderem em doses homeopáticas o que eu estou falando, mas se vocês fizerem esse treinamento, vocês vão ver que sucesso vocês terão, assim como eu estou sendo. E tem novidades que estão por vir, mas eu não posso falar agora. Gratidão. Obrigada, viu? Obrigado a você. Tchau. Não deixem de se inscrever nesse canal, não deixem de compartilhar esse conteúdo, porque se foi bom para mim, vai ser bom para você e pode ser bom para uma pessoa que você ama também, tá?
Siga o Luciano Marques, curte e compartilha ele também. E vem fazer o Semente que você vai se apaixonar. Tchau, pessoal. Lembre sempre, você tem muito, mas muito mais força do que você imagina. Você é luz. Vá para ela. Gratidão e até o nosso próximo encontro. Tchau, pessoal.